Tricolor, eu sou o Carmo, tudo bem com vocês? Depois de um breve ato aí no canal, a gente volta a fazer um pré-jogo de Fluminense e Bangu, às 9h05 pelo Campeonato Carioca, com transmissão da Flu TV e da Record TV Rio. A gente está formulando algumas modificações aqui no canal, por isso a gente teve um breve ato de uma semana sem noticiário tricolor, mas sempre presente nos jogos, tanto com pré-jogo e pós-jogo das partidas do Fluminense. Hoje o Fluminense joga contra o Bangu pela quarta rodada do Cariocão, buscando já se aproximar das quatro primeiras colocações, dos 4 primeiros colocados, dependendo da situação da rodada, dos confrontos, principalmente de Boa Vista e Botafogo. O Fluminense pode almejar essa quarta colocação, que a linha de corte ali da quarta colocação ainda está em 5 pontos. O Fluminense vencendo vai a 6, né? A gente espera uma vitória hoje, uma vitória tranquila, contra um Bangu que faz um campeonato apenas razoável. O Bangu tem uma vitória, uma derrota e um empate, e vem possivelmente para jogar retraído, esperando um erro do Fluminense. O Fluminense a princípio deve jogar com Marcos Felipe no gol, Igor Julião na lateral direita, a dupla de zaga do Fluminense do último jogo, né? Matheus Ferraz e Frazan, e Danilo Barcelos na esquerda. Uma dupla de contenção, uma dupla de volantes ali à frente da zaga com Yuri e Wellington. Um trio, né, para municiar o Ganso no ataque, com Gabriel Teixeira ou possivelmente Luca, Michel Araújo e Caio Paulista, e a insistência, né, no Ganso como um falso 9 ou quase um centroavante, né, como você bem preferir, como você bem entender. Eu não consigo assimilar muito essa questão do Ganso como um camisa 9, porque ele não tem a movimentação necessária para um falso 9 e nem sabe fazer a parede, por exemplo, como o Fred, como o Guerreiro do Internacional fazendo o pivô e esperando o time subir em bloco. O Ganso não tem condições ali de jogar. Ele pode queimar minha língua, eu espero que ele queime minha língua. E no Carioca é possível, né, que ele vá bem nessa posição por conta da fraqueza dos adversários. Só que você imaginar o Ganso jogando de falso 9 numa Libertadores, num Brasileirão, é um tanto quanto difícil. A minha opinião, deixei até claro lá no Pavilhão Tricolor, junto com os administradores, a gente fez um artigo de opinião, é que o Ganso jogue ali como um terceiro, um segundo homem, como ele jogou em 2019, ali naquela arrancada final contra o rebaixamento, quando o Marcão achou uma posição para ele. O Marcão, naquela época, assumiu o Fluminense naquela confusão, naquela zona de confusão, como diria o Vanderlei Luxemburgo, e achou uma posição interessante, fazendo um losango ali com o Ganso, o Alan no meio-campo, o Danielzinho e o Yuri nessa contenção. Então era uma espécie de losango que o Ganso jogava como um terceiro homem, mais ou menos tendo como uma ideia o Deco em 2011, 2012. Ele não precisa se movimentar, ele tem que fazer o jogo rodar. E para isso, tinha uns meninos que corriam por ele, Yuri, o Danielzinho e o Alan. Então o jogo do Fluminense ficou mais fluido, ficou mais bem apresentado, com o Ganso não precisando buscar tanta bola, a bola chegando nele e ele fazendo o jogo rodar. É essa concepção que a gente tem, e não uma concepção que o jogador e o Roger Machado tem assim, apresentado, né, pra gente durante esses últimos jogos. O Ganso como um falso 9 e às vezes fazendo uma parede, tentando tabelar com jogadores vindo de trás, e essa necessariamente, na minha opinião, não é a opção mais viável para manter o Ganso no time titular. Aí depois o Ganso reclama, ou os torcedores que gostam do jogador reclamam que ele não tem uma continuidade no time titular. Deve ser por conta dessas ideias que ninguém sabe explicar
Como que o Ganso, que nunca jogou nessa posição, quer jogar agora de falso 9, né? Vai entender. O Bangu vai jogar com o seguinte time titular. Vamos para a colinha aqui. A provável escalação do Bangu será Paulo Henrique no gol, Digão, Israel, Fernandinho e Jonathan. Marcelo Matos, aquele mesmo lá do Botafogo e do Vasco. Matheus Olavo, Lucas Lucena, Alessandro Skepa e Giovani. E no ataque, o único atacante é o Jean Carlos. Os pendurados do Bangu são o Marcelo Matos e o Gabriel Cividini. E quem vai apitar a partida é o Alex Gomes Stefano, com os dois assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Gustavo Mota Correia. Lembrando novamente que a partida vai ser transmitida pela Flu TV, pela Record TV Rio. É a primeira partida do Fluminense que é transmitida pela Record, que agora é detentora dos direitos de televisão do campeonato estadual por 2 anos. E a Flu TV também, como uma novidade, vai transmitir, antes do jogo do Fluminense, a final do campeonato carioca feminino entre Fluminense e Botafogo, também no Engenhão. A gente espera um sábado, né, bem tricolor, porque a gente também tem a final durante o jogo do masculino, a final da Copa do Brasil Sub-18 feminina entre Fluminense e Internacional. O Fluminense precisando apenas de um empate para se sagrar campeão nacional em pleno Beira-Rio. Voltando ao time masculino, ao time principal do Roger Machado, a ideia é que com essa semana de treinamento eu espero ver um time mais organizado que aquele do Fla-Flu. O time do Fla-Flu, como o Roger estava conhecendo o time, a gente dá até uma colher de chá por conta da questão dele estar conhecendo os jogadores e tudo, mas a atuação foi um tanto quanto ruim, né? A gente não pode assim, imaginar que os reservas do Fluminense, que fazem parte desse grupo, tenham uma atuação tão ruim contra a meninada do Flamengo. Muitos ali não fazem nem parte do elenco principal do time lá da Gávea. Então a gente espera, com essa semana de treinamento, a gente espera no mínimo uma atuação melhor contra um Bangu que vem fazendo um campeonato, como eu disse anteriormente, apenas mediano e não causa tanto medo assim. Então é isso, galera. Um forte abraço a todo mundo. Boa sorte às meninas do Sub-18 feminino, que vão disputar a final contra o Internacional lá em Porto Alegre. Um empate basta para o Fluminense, então uma boa sorte. Seremos, se Deus quiser, campeãs e campeões também do Brasil Sub-18. E a gente também torce pelo feminino profissional no Campeonato Carioca, na Flu TV, a partir de 15 horas. O Sub-18, a transmissão vai ser da Sport TV, às 9h30, mais ou menos no mesmo horário do profissional masculino. Então dá uma zapeada lá, dá uma moral para as meninas, porque um empate somente interessa para a gente, e a gente pode ser, pela primeira vez, campeão do Brasil na categoria. Valeu, rapaziada. Uma boa sorte também pro masculino, pro Roger, em companhia limitada lá. A última oportunidade da gente ver esse time reserva, porque os titulares já se apresentaram. Então a tendência é, a partir da 5ª rodada, tudo voltar à normalidade. Então vamos ver se o reservão aí do Machado, do Roger, nos coloca aí no G4 do Cariocão. Valeu, rapaziada. Um forte abraço. Não deixe de se inscrever no canal, dar aquele like maneiro, ativar o sininho e nos acompanhar lá no @pavilhão.tricolor no Instagram. Muita informação diária para você, 24 horas sempre pelo Flu. E aos poucos a gente está ajeitando aqui essas questões do YouTube. Alguns hiatos vão acontecer, mas muitas novidades virão aqui no YouTube e nas redes sociais como um todo. Mais tarde temos pós-jogo, então fiquem ligados aí. Vence o Fluminense. Valeu!